precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, caros irmãos, a paz do Senhor, que satisfação, que alegria imensa estarmos aqui para que possamos dar continuação ao nosso estudo bíblico, né? O curso bíblico Seja um Obreiro Aprovado, curso do fascículo do livro número 2. Espero que você tenha adquirido este exemplar. Você fez conosco, se você adquiriu a lição número 1, então seja bem-vindo à lição número 27, né? Ou seja, nós concluímos já o livro número 1, ali constava 25 videoaulas, e esta é a segunda ou a 27ª videoaula do curso todo, mas a segunda deste curso, tá certo? A segunda deste volume, a 27ª lição. Por quê? Porque é uma continuação. Esse estudo começa na lição número 1, vai até a 150, são 6 livros, cada livro com 6, ou cada livro, né, que são 6 volumes, cada um contendo cerca de 25 aulas. Então, um curso muito didático, um formidável curso onde o obreiro, olha, se você adquirir, eu lhe garanto, meu irmão, querido obreiro, querida obreira, querida serva do Senhor, querido servo do Senhor, se você adquirir este livro, você vai na livraria, livrarias assim, ó, de nome mesmo, livraria de peso. Aqui em Natal você pode adquirir na CPAD. Apesar de ser um livro da editora Vida Nova, lá tem, tá certo? E em outras livrarias também, é só você procurar. Então não deixe de adquirir o livro Seja um Obreiro Aprovado, curso para a formação de líderes. Um curso muito didático, um curso onde você vai, olha, vai abrir a Bíblia, vai responder aqui uma série de questões com excelente, formidável técnica de memorização. Eu recomendo, vale a pena, certo? Então sejam todos bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Sou carente das orações para que o Senhor nos dê força, nos dê saúde, nos dê graça para nós, entendimento, né, para nós compreendermos a palavra do Senhor. E aqui temos esse privilégio de aqui estarmos aqui trocando aqui informações, você nos assistindo, né, e passando para outras pessoas, compartilhando esta videoaula. Vamos então à nossa lição número 27, que tem como tema, o título, o Evangelho de João e a cronologia do ano de preparação. O Evangelho de João e a cronologia do ano de preparação. Na lição anterior, na 26ª lição, você, claro, se você nos acompanhou, você aprendeu sobre a técnica de comparação e os sinóticos. Hoje daremos continuação, porém o assunto é este, o Evangelho de João e a cronologia do ano de preparação. Ok? Bem, amados, observe isso aqui. Aqui um quadro, representa aqui dois personagens. Então vamos, talvez, eu não sei se tem condições de você no seu smartphone, mas que tem uma TV aí, quanto maior melhor, para você visualizar bem aqui o que está escrito, o que esses personagens aqui estão dizendo, como também o que consta aqui nesse quadrinho. De qualquer forma eu vou ler aqui para simplificar, para facilitar, certo? Então aqui diz, este personagem aqui barbudo, né, aqui semelhante, parecendo com um profeta. Ele é um profeta, certo? Cajado na mão, não é? Então ele diz assim, eu sou João, o xará ao lado foi meu discípulo. Então um João dizendo que o xará ao seu lado foi seu discípulo. Vamos ver isso aqui. E agora o que é que está dizendo o xará de João, né? Eu sou João, o xará ao lado foi meu mestre. Então alguém aí, né? Um foi o mestre, outro foi discípulo, isto é, aluno, aprendiz. E aqui uma notazinha diz, na Bíblia há várias pessoas com o nome João, ok? Aqui estão dois homens que muitas vezes são confundidos. Um deles escreveu o 4º Evangelho, que ampliará o nosso conhecimento do ano da preparação. Lembrando aos nossos queridos irmãos, que no primeiro livro, no livro número 1, nós aprendemos muito sobre o primeiro passo da vida de Jesus, que foi a infância. Este livro aqui é só sobre o ano de preparação. Então estamos começando nas primeiras aulas, né, acerca deste importante passo
da vida do Senhor Jesus, que é conhecido como ano de preparação. Vamos lá? Então estão aí os dois personagens. Prossigamos, amados. A questão número 1 do nosso livro. Então, se você adquiriu este livro, abra na página 19, vamos aqui a uma sequência, né, de várias perguntas, e aqui na medida do possível, vamos aqui comentando com os nossos queridos irmãos, trazendo aqui a palavra. Vamos lá? Muito bem. Então, a primeira pergunta, a primeira questão é uma questão muito fácil para você só completar aqui os espaços. Tem umas linhazinhas aqui, você vai só preenchendo aqui. Tudo bem? Vamos lá. Aprendemos que os capítulos 3 e 4 de Mateus relatam a história do ano de... Que ano? 3 e 4. Ano de preparação. Os irmãos estão lembrados disso aí, né? Não se esqueça, é muito importante. Então, os capítulos 3 e 4 de Mateus relatam a história do ano de... Tem um espaço, você coloca preparação. Continuando. Durante este ano de preparação, Jesus abandonou seu trabalho de carpinteiro, na pequena cidade de... Que cidade ele abandonou para ir até o Rio Jordão e ser batizado? Ele deixou a cidade de Nazaré. Então você completa Nazaré. Na província da Galiléia. Muita gente não sabe que a Galiléia foi uma província. Pouco tempo fiz uma prova para alguns obreiros e alguns não sabiam, né, que província... Não sabia que a Galiléia era uma província, o Judéia era uma província, mas tanto Samaria era uma província, a Judéia era uma província, a Galiléia era uma província, a Pérea era uma província, a Ituré era uma província. Isso é muito importante na vida de um obreiro, ter esses conhecimentos básicos, né? Então, na pequena cidade de Nazaré, na província da Galiléia. E foi para o lado do rio. Que rio Jesus foi? Rio Jordão. A fim de encontrar-se com qual personagem? Com João Batista. Você vai completando aí. Com João Batista. No sul, nas duas províncias de Judéia e Pérea. Porque João Batista, tanto ele batizava no lado oeste do Jordão, certo? Na Pérea, como também no lado leste do Jordão, ou seja, na Judéia. Ele batizava em ambos os lados deste rio. Durante o ano de preparação, grandes multidões chegaram a escutar João Batista pregando a mensagem do reino dos céus, certo? Então, a mensagem do reino dos céus. Grandes multidões afluíam para ouvir João Batista ali pregando. Que mensagem? A mensagem do reino dos céus. Isso ainda estamos na questão número 1, viu, amados? Apesar disso, Jesus era relativamente desconhecido. Claro, durante o ministério de João Batista, quando João Batista estava pregando, Jesus era, podemos assim considerar, relativamente desconhecido. Por quê? Porque ele ainda não tinha iniciado o seu ministério terreno propriamente dito. Então, apesar disso, Jesus era relativamente desconhecido durante o ano de preparação, certo? Pelo menos no início ali do ano de preparação, Jesus era relativamente desconhecido. Ainda na questão número 1, aqui consta, Mateus, como outros sinóticos, você já sabe que os sinóticos são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Mateus, como os outros sinóticos, relata apenas 3 episódios do ano de preparação. Está lembrado? Você está lembrado? Apenas 3 episódios, e os sinóticos também relatam apenas 3 episódios com referência ao ano de preparação. O primeiro qual é? O primeiro é a pregação de João Batista, certo? A pregação. Depois, o batismo de Jesus e o terceiro, a tentação de Jesus. Foram esses 3 episódios que constam, estão lá escritos nos sinóticos. Esta parte, né, podemos assim dizer, esses primeiros passos da vida do Senhor Jesus Cristo ali, com referência ao seu ano de preparação. A pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Ainda na questão número 1. Na última lição estudamos estes 3 episódios que os 3 evangelhos parecidos relatam. Esses evangelhos são chamados de, acabei de falar aqui há pouco tempo, como se chamam esses 3 evangelhos muito parecidos? Sinóticos. São eles. Aí você vai escrever os 3. Quais são os 3? Mateus, Marcos e Lucas. Hoje vamos ampliar o nosso conhecimento do ano de preparação. Olha que notícia excelente. Hoje nós vamos aprofundar mais um pouco, isto é, ampliar, melhor dizendo, não é, o nosso conhecimento acerca do ano de preparação com o estudo do único evangelho não sinótico. O evangelho segundo, aí você coloca o quê? João.
Ok? Tudo bem? Vamos à questão agora número 2. Mas antes de seguir, devemos esclarecer algo que para muitos causa grande confusão. O que será isso, hein? Vamos lá? Nos evangelhos há duas pessoas com o nome de João. João Batista e João o Apóstolo. Você sabia disso, claro, né? Lógico. João Batista e João o Apóstolo. Por isso, é extremamente importante que você aprenda a distingui-los. Você já sabe os principais acontecimentos da vida de João Batista. Se você está aqui nos acompanhando, sabe, claro. João o Apóstolo era irmão de Tiago. João o Apóstolo era irmão de Tiago e amigo íntimo de Pedro, certo? Amigo íntimo de Pedro. Estavam sempre juntos os dois, né? Sempre juntos ali. Juntos eles foram ali para a oração. Está lembrado ali a oração, a oração da hora nona, né? Está lá em Atos capítulo 3, né? De Atos dos Apóstolos. Estava sempre pregando junto, inclusive eles foram lá para Samaria, lá em Atos dos Apóstolos, né? Capítulo 8, você vai ver isso aí. Sempre estavam juntos. Tanto Pedro como João. Nos seguintes versículos, aqui, a tarefa aqui é excelente, amados. Olha só esse exercício aqui. Nos seguintes versículos, marque JB, aqui em maiúsculo, né? JB com referência a João Batista, no que se refere, se é João Batista, né? E JA no que se refere a João o Apóstolo. Então, JB, João Batista. JA, João o Apóstolo. E temos aqui uma série de textos de Mateus com vários versículos, ou vários textos aqui. Pelo menos tem 8 textos aqui. O que é que você vai fazer? Se você já não fez, vai fazer, né? Você vai abrir sua Bíblia, aqui você vai olhar a referência e vai simplesmente colocar JA se for com referência a João Batista, ou JB se for com referência a JB, João Batista, melhor dizendo, e JA se for com referência a João Apóstolo, certo? Então, primeiro, Mateus capítulo 3, versículos 13 a 14, é referente a quem isso aqui, esse texto? A João Batista, porque está se referindo ao batismo do Senhor Jesus. Mateus 4, verso 12, está fazendo referência a quem? A João Batista, quando está citando aqui a prisão de João Batista. Mateus 4, 21 é João Evangelista, quando ele estava ali, não é, arrumando as redes ali, preparando a rede para pescar. Mateus 10, verso 2, é com referência a João Evangelista, né? João Evangelista, quando Jesus envia ali os 12 discípulos, né? Eles com a missão ali, João, apóstolo, está rolado nesse meio. Mateus 11, verso 2, é com referência a quem? A João Batista. Lembra quando Mateus registra que João Batista envia discípulos para confirmar se realmente Jesus era o Messias, era o Cristo, etc e tal. Mateus 4, verso 3, é com referência a João Batista, porque a decapitação de João Batista, né? João Evangelista não foi decapitado por Herodes, Herodes Antipas, né? Não se esqueça isso aí. E Mateus 17, verso 1, é com referência a quem? A João Apóstolo, né? Naquele episódio da transfiguração, quando o Senhor Jesus leva ali seus discípulos mais íntimos, mais achegados, né? Pedro, Tiago e João. Então o texto está se referindo a João Apóstolo e não João Evangelista. E finalmente Mateus capítulo 21, versículo 25, você pode aí confirmar na sua Bíblia, se refere a João Batista, né? Quando ele pergunta, quando Jesus faz aquela pergunta, o batismo de João Batista era dos homens, não é? Ou era dos céus, ou de Deus, né? Muito bem. Só isso, apenas isso. Então, marque aí, anote, faça essa... Não se esqueça de colocar ou JB para João Batista, ou JA para João Apóstolo. Muito fácil, basta apenas olhar na Bíblia, pesquisar e responder. Questão número 3. O autor do quarto evangelho era João, o irmão de Tiago. Quem escreveu o quarto evangelho? João Batista ou João o Apóstolo? Você já sabe, se o João Evangelista era irmão de Tiago, só pode ser João, né? João o Apóstolo. João Batista não escreveu, não deixou nenhum evangelho escrito, certo? Questão número 4. Você vai lembrar que João Batista não foi o autor do quarto evangelho. Quem o escreveu? João o Apóstolo, certo? Sempre João o Apóstolo. Sempre coloque João, o Apóstolo. Por quê? Para fazer essa diferença. Tudo bem? Vamos lá. Na questão número 4, isso aqui é importante, é para nós respondermos, olha o que nós colocamos aqui. Aqui tem esse quadro aqui, esse retângulo, e aqui dentro tem este quadro, né?
aqui em cima consta a régua de João Batista. Então, para nós respondermos as questões seguintes, as perguntas seguintes, ou a pergunta seguinte, nós precisamos, as questões seguintes, precisamos dar uma olhadinha aqui. Então, observe, aqui tem a infância, com referência a Jesus, e aqui tem vida ressuscitada. Agora, observe aqui, ó, infância. Aí tem aqui ano de preparação, ano de popularidade e ano da paixão e vida ressuscitada. São os 5 passos da vida de Jesus. Infância, ano de preparação, ano de popularidade, ano da paixão e vida ressuscitada. Observe aqui. Durante o ano de preparação, João Batista estava pregando. No ano de preparação, João Batista estava pregando. Ok? Jesus era relativamente desconhecido. No ano de popularidade, João foi encarcerado, ou estava encarcerado. E no ano da paixão, João Batista morto. Não sei se você sabe, mas João Batista morreu no mesmo ano que Jesus morreu. Certo? Então, os 3 anos de ministério de Jesus. O ano de preparação, o ano de popularidade e o ano da paixão. Tudo bem? Isso é importante para a gente não se confundir e marcar errado. Certo? Vamos à questão número 5. Então, segundo a régua de João Batista, aquela régua que nós acabamos de ver, tem aqui 3 perguntas. Letra A. Se João Batista estava pregando e batizando, sabemos que é o ano de preparação. Se João Batista estava pregando e batizando, era o ano de preparação do Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo estava onde? Em Nazaré, né? Na carpintaria. A letra B, ainda da questão 5. Se João Batista estava no cárcere, sabemos que é o ano de popularidade. Quando João Batista estava no cárcere, né? Voltando aqui um pouquinho, quando João Batista está encarcerado no cárcere, é o ano de popularidade. Não esquecer esse importante detalhe. E quando João Batista, letra C, quando João Batista está morto, sabemos que é o ano da paixão. O ano da paixão. Certo? Muito bem, não se esqueça destas importantes informações. Vamos à questão seguinte, a número 6. Os títulos impressos na Bíblia nos ajudarão a identificar os principais episódios do ano de preparação. Lembra daquela epígrafe lá do texto, né? Sempre tem uma epígrafe em cima ali, debaixo do capítulo principal, tem a epígrafe em cima ali, um pouquinho ao lado, tem a epígrafe do texto. Voltemos aqui ao enunciado. Os títulos impressos na Bíblia nos ajudarão a identificar os principais episódios do ano de preparação, relatados por João. Dependendo da sua versão da Bíblia, esses títulos podem variar. Para efeito de padronização, adotamos títulos da Almeida, né? Eu estou com ela aqui, Almeida, Revista e Atualizada. Almeida, Revista e Atualizada, 2ª edição. É justamente essa que eu tenho aqui também. Agora responda, qual é o título impresso acima de João 1,35? Você vai abrir a sua Bíblia em João 1,35. Vamos ver isso aqui agora? João 1,35. Vamos abrir a palavra do Senhor, amados. João 1,35. Uma questão bem prática, né? Vamos lá. João 1,35. É o Evangelho de Lucas, aí vem o Evangelho de João. Você vai abrir lá no capítulo 1, verso 35. Então aqui, João 1,35. O que aparece aqui? Na minha Bíblia, 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus. Inclusive já marquei, já fiz minha tarefa aqui, marquei de verde. Não sei se dá para o amado aqui observar, certo? Mas está aí, ok? Vamos lá. Voltando aqui à questão. Estamos na questão número 6. Qual é o título impresso acima de João 1,35? Se você tem essa Bíblia, Almeida, Revista Atualizada, 2ª edição, vai constar o que lá? 2 discípulos de João seguem a Jesus. Isso é muito importante, esta informação, e você vai entender por quê. Certo? Muito bem. Na NVI, quem tem a NVI, lá consta os primeiros discípulos de Jesus, que também não está errado, é a mesma coisa, certo? Questão 7. Olhe outra vez os títulos na sua Bíblia. Olhe outra vez. Quais são os 2 episódios relatados em João, capítulo 2, versículos de 1 a 22, conforme os títulos? O título sobre, aí tem João 2, de 1 a 25. Aqui é preciso uma correção. Aqui foi um erro da impressão, do preparo aqui. É João 2, capítulo 1 ao versículo 12. Você vai abrir sua Bíblia em João, capítulo 2, versículo de 1 a 12. Lá consta o quê? As bodas em Caná da Galiléia. Então faça isso, se você não fez, isso é importante, certo?
Então, João capítulo 2, versículo de 1 a 12, ali está narrado o fato, ali o episódio, né? As bodas em Caná da Galileia. E em João, ainda na questão número 7, na letra B, João 2, 13, o que é que consta ali? Jesus purifica o templo. Ele tem uma importante informação sobre essa purificação do templo. Com certeza, se você... É provável que você não esteja lembrado. Se esqueceu, você vai se lembrar aqui. Algo importante aqui sobre a purificação do templo. Tá certo? Muito importante aqui. E aqui nós temos uma tarefa, né? A primeira tarefa nossa aqui. Sublinhe com lápis verde na sua Bíblia os 3 títulos. 2 discípulos de João Batista segue a Jesus. Marque na sua Bíblia aí com caneta ou essa coleção, né? Lápis aí. Em João 1,35 lá consta lá. 2 discípulos de João segue a Jesus. Marque aí. Não deixe de marcar não, certo? As bodas em Caná da Galileia, João capítulo 2, versículo 1. Marque também ali. Ok? E Jesus purifica o templo. João 2, verso 13. Então, nós já vimos aqui, amados, 3 situações aqui com referência ao ano de preparação do Senhor Jesus, com referência ao Evangelho de João. Já vimos aqui 2 discípulos de João Batista seguem a Jesus, as bodas em Caná da Galileia e Jesus purifica o templo. Mas tem uma sequência, certo? Só um pouquinho de calma, você vai aprender com certeza. Saindo daqui da tarefa, vamos à questão número 8. Para isso, precisamos ler João. Leia João capítulo 1, versículo 29, 35 e 43. Vamos fazer esse exercício? Vamos ler a palavra do Senhor? Vamos lá, vamos ler aqui a palavra do Senhor. João capítulo 1, versículo 29. João 1, não tem como aprender a Bíblia sem consultar o manual dos manuais, que é a Bíblia, né, amados? Vamos lá. Aqui diz, vamos ler os textos. O texto é 1 João, né? João capítulo 1, versículo 29, diz assim: No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse-lhe: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse João aqui é João Batista. O outro texto, verso 35. No dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 de seus discípulos. 2 de seus discípulos. Ok? Vai guardando aí. E o verso 43 expressa: No dia imediato, resolveu Jesus partir para Galiléia e encontrou a Filipe, a quem disse: Segue-me, isso é, no dia imediato. Certo? E agora vamos ler mais outra referência que está em João, capítulo 2, versículo 1. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Ok? Vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso livro, texto. Estamos na questão número 8. Então leia João 1, 29, 35, 43 e capítulo 2, verso 1. Acabamos de ler agora. O episódio dos primeiros discípulos em João 1 e os episódios de João se deram no mesmo ano, separado por muito tempo, ou no mesmo dia? No mesmo ano. Então marque aí a letra A. Certo? Então muito fácil aí de acompanhar. A questão 9. Vimos 3 episódios em João capítulo 1 e 2. 3 episódios nós já vimos, capítulo 1 e 2. Que se deram no mesmo ano do ministério de Jesus. Os primeiros discípulos, as bodas em Caná, né, da Galileia, e a purificação do templo. Agora leia João 1, 29 e 3, 22 a 24. Vamos ler novamente João capítulo 1, versículo 29. João capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Estamos na questão número 9. Agora precisamos ler João capítulo 3, versículos 22, 23 e 24. Depois disso, foi Jesus com seus discípulos para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e para lá concorria o povo e era batizado. Verso 24. Pois João ainda não tinha sido encarcerado. Então, vamos prosseguir. Você vai entender isso aqui, não se aflija, fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então aqui diz, agora lê João 1, 29 e 3, 22 a 24 e responda. Letra A. Onde estava João Batista nesse tempo? Pregando, encarcerado ou morto? João Batista estava pregando. Acabamos de ler isso aqui, né?
Letra B. Então, se João estava pregando segundo a regra de João Batista, em que ano do ministério de Jesus aconteceram esses 3 episódios de João 1 e 2? No ano de preparação. Então, durante o ano de preparação, ocorreu isso aqui, certo? Isso aqui. Saindo da questão número 9, vamos para a seguinte, a 10. Né? E aqui vou dizer algo que você ainda não sabia. Ou se sabia, esqueceu, vai relembrar. E se sabe, amém. Jesus purificou o templo quantas vezes? 2 vezes. Em 2 ocasiões Jesus purificou o templo. É a novidade para você? Calma aí que a gente vai aprender, certo? Jesus purificou o templo 2 vezes, no início e no fim do seu ministério. No início e no fim. Os sinóticos relatam somente a segunda purificação. Então aquela purificação que Jesus faz nos sinóticos ali é a segunda. A de João Batista, a de João, eu estou confundindo aqui já, né? A de João Evangelista é a primeira purificação, que se deu na última semana. Então, voltando aqui, os sinóticos relatam somente a segunda purificação, que se deu na última semana do ano da paixão. Responda, que evangelho nos relata a primeira purificação do ano da preparação? Do evangelho de João, evangelho de João, certo? Questão número 11. Responda, quantas vezes Jesus purificou o templo? Olha que pergunta fácil, né? Mas é importante. 2 vezes. Então coloca aí 2 vezes. Quem nos relata a primeira purificação? O Evangelho de João. Em que ano se deu a primeira purificação? No ano de preparação. No ano de preparação do Senhor Jesus Cristo. Vamos à questão número 12. Que episódio importante João relata no capítulo 3? Leia o título sobre João, que está sobre João, capítulo 3, versículo 1. Vamos lá? Então, João, vou abrir aqui a palavra do Senhor. João, capítulo 3. O que é que diz aqui? A pregação de João Batista. A pregação de João Batista. Certo? João, capítulo 3, versículo 1. Espera aí que agora aqui eu errei a referência aqui. Vamos lá, voltando novamente. Em nome do Senhor Jesus aqui. Vamos lá. João, capítulo 3, olha aqui. Nicodemos visita Jesus. Perdão aí pelo lapso. Então, Nicodemos visita a Jesus. É capítulo 3, versículo 1. Nicodemos visita a Jesus aqui, certo? Então, me perdoe aí, eu também sou falho e erro também, certo? Então, Nicodemos visita a Jesus. Então, a resposta número 12, a questão número 12 é essa. A pergunta é, que episódio importante João relata no capítulo 3? Leia o título sobre João 3, verso 1. Então, Nicodemos visita a Jesus, certo? Vamos à questão número 13. Durante qual ano se deu o encontro de Jesus com Nicodemos? Que ano foi esse? A regra de João Batista lhe ensinará. É só ler João capítulo 3, versículo 23 a 24, né? Então ali você verá que João não tinha sido preso ainda. João Batista não estava preso ainda, certo? Ali é o ano de preparação. Então a resposta, ano de preparação. Ok? Vamos a um breve intervalo, daqui a pouquinho, não saia daí, vamos voltar aqui, continuando aqui o nosso estudo, certo? É um instantezinho, é coisa rápida. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Amém, amados? Estamos aqui de volta, vamos continuar. Vamos agora para a questão número 14. Questão 14. Quais são os 2 episódios relatados em João capítulo 4? Em João 4. Os títulos na sua Bíblia lhe darão a resposta. E aí tem João capítulo 4, versículo 1. Você vai colocar, se consultou na sua Bíblia, a mulher de Samaria, né? Aquela mulher anônima, nem nome sequer é mencionado, mas foi uma mulher que ouviu ali atentamente a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, João capítulo 4, versículo 1, você vai colocar a mulher de Samaria. E João capítulo 4, versículo 46, a cura do filho de um oficial do rei. A cura do filho de um oficial do rei. Saindo daqui, vamos para a questão número 15. Leia cuidadosamente João capítulo 4, versículo 46. Descobrimos que os episódios, a mulher de Samaria e a cura do filho de um oficial do rei, se deram, vamos ver,
Vamos ler esse texto. João 4,46. João capítulo 4, versículo 46. João 4,46. Vamos lá. O texto diz assim: Dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E aí vem a pergunta, amados. Questão número 15. No mesmo dia, com 12 meses entre um e outro, ou no mesmo ano? Você vai colocar o quê? No mesmo ano. Ocorreu no mesmo ano, no ano ali de preparação. A questão número 16. Durante qual ano aconteceu esses dois episódios relatados em João 4? A régua de João Batista lhe dará a resposta. Ali é João capítulo 4, versículo 1. Claro, ali, você já olhou atentamente, qualquer dúvida você consulta novamente a régua de João Batista e você vai concordar que isso aqui se refere ao ano de preparação. Então, ano de preparação. Temos aqui outra tarefa. Sublinhe com lápis verde na sua Bíblia os 3 títulos. Nicodemos visita Jesus, João 3, verso 1. A mulher de Samaria, capítulo 4, verso 1 de João. E a cura do filho de um oficial do rei, João, capítulo 4, versículo 46. Esses 3 assuntos ou episódios você deve marcar. Vamos à questão seguinte, a 17. Consideramos 6 episódios em João, capítulo de 1 a 4. Então vamos considerar aqui 6 episódios em João capítulo 1, capítulo de 1 a 4. Quais são eles? 2 discípulos de João seguem Jesus, nessa sequência, viu, amados? Precisamos decorar ou memorizar essa sequência. Quais são os episódios de João capítulo 1 ao capítulo 4? 2 discípulos de João seguem Jesus, as bodas de Caná, a purificação do templo, Nicodemos visita Jesus, a mulher de Samaria e Jesus cura o filho de um oficial do rei. Então, 2 discípulos seguem a Jesus, depois as bodas em Caná, a purificação do templo, no caso é a primeira purificação, depois a mulher de Samaria, né? Nicodemos visita a Jesus, claro, depois da purificação, a mulher de Samaria e a cura do filho de um oficial do rei. Agora responda. Todos esses episódios em João, capítulos de 1 a 4, aconteceram no ano de... Que ano? Ano de preparação. Tudo isso aconteceu durante o ano de preparação. Qualquer dúvida, é só consultar aquela régua de João Batista. Consultar aquela régua lá que você vai acertar, dirimir qualquer dúvida. A questão 18. Quais são os 4 capítulos de João que relatam o ano de preparação? Quais são os 4? Capítulo 1 a capítulo 4. Muito fácil. 19. Também na lição anterior, vimos os 3 episódios do ano de preparação, que o sinótico relata. Quais são os 3 episódios do ano de preparação que constam lá nos sinóticos, né? A pregação de João Batista, né? O batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Esses episódios, ainda na questão número 19, esses episódios ocorreram em seguida. Sem a possibilidade de outro episódio ter acontecido entre o batismo e a tentação. Agora responda, qual dos sinóticos ensina que a tentação de Jesus aconteceu logo em seguida ao batismo? Mateus capítulo 4, verso 1 e Marcos capítulo 1, verso 12. Você vai colocar o quê? Marcar os 2. Ambos constam isso, certo? Então a pergunta era muito fácil. Responda, qual dos sinóticos ensina que a tentação de Jesus aconteceu logo em seguida ao batismo? Então, tanto Mateus consta isso, como o Evangelho de Marcos também confirma isso. Certo? Questão 20. Ficamos com 2 grupos de episódios que correspondem ao ano de preparação. Os relatos nos sinóticos, que são aqueles, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Certo? E o relatado em João como nas listas abaixo. Então aqui aparece Mateus e os episódios, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Do outro lado, são episódios aqui relatados por João no seu evangelho, lógico, e estes fatos aqui todos ocorreram durante o ano da preparação. Dá até para memorizar, certo? Então, os primeiros discípulos, as bodas em Caná, de lá das bodas de Caná, aconteceu o quê? A purificação do templo, depois Nicodemos visita Jesus, ou a visita de Jesus por Nicodemos, né? A visita de Nicodemos a Jesus, melhor dizendo,
Após isso aí, ocorreu a situação da visita, ou Jesus evangelizando a mulher de Samaria, o episódio da mulher de Samaria. E finalmente, ainda no ano de preparação, confirmado aqui por João, escrito em seu evangelho, a cura do filho de um oficial do rei. Então, novamente, João relata os primeiros discípulos, bodas de Caná, a purificação do templo, Jesus e Nicodemos, Jesus e a mulher samaritana e Jesus cura o filho do oficial do rei, certo? Daqui a pouco vamos novamente mostrar aqui essa lista aos nossos queridos irmãos. Na questão 20, aí temos aqui 3 perguntas. Letra A. A que episódio do ano de preparação se refere João 1,32? João 1,32 se refere ao batismo de Jesus, certo? Só consultar na sua Bíblia e você vai escrever. Letra B. O batismo de Jesus ocorreu antes ou depois dos episódios de 1 a 4, segundo João 1,32? Antes, certo? Ocorreu antes. É só olhar na sua Bíblia, você vai confirmar que ocorreu antes. E a letra C. Qual dos 2 grupos de episódios acima aconteceu primeiro? Os relatos dos sinóticos ou os relatos de João? Primeiro aconteceram o relato dos sinóticos, certo? Qual dos 2 grupos de episódios acima aconteceu primeiro? Os relatos dos sinóticos ou os relatos de João, certo? Relato dos sinóticos. Vamos aqui. A questão 21. Aqui está a lista dos 9 episódios do ano de preparação. Aqui está a lista dos 9 episódios do ano de preparação. Vamos lá? Vê aqui. Veja só, aqui está a lista dos 9 episódios. Você pode contar aqui, ó. São 9 episódios, certo? Primeiro, a pregação de João Batista, o batismo de Jesus, a tentação de Jesus. 2 discípulos de João seguem a Jesus, né? 2 discípulos. As bodas de Caná. Jesus purifica o templo a primeira vez. Nicodemos visita Jesus, a mulher samaritana e Jesus cura o filho de um oficial do rei. São esses episódios que correspondem ao ano de preparação, o ano, este segundo passo na vida do Senhor Jesus, certo? Primeiro foi a infância, depois vem o ano de preparação. Apenas esses 9 episódios que constam aí. Observe bem, quantos desses episódios correspondem aos sinóticos? Além de escrever quantos são, indique as letras correspondentes. E aí você vai só, aqui tem, você vai no seu caderno, no seu livro, na página 23, e você vai escrevendo aqui, certo? Então, quantos desses episódios correspondem aos sinóticos? Apenas 3. Quais são os 3? A pregação de João Batista, o batismo de Jesus e a tentação de Jesus. Foram esses 3. Então, você vai responder 3, letra A, B e C. Só isso. Na letra B, pergunta o seguinte. Quantos correspondem aos relatos de João? Além de escrever quantos são, indique as letras correspondentes. Então, você vai colocar 8, numeral 8. Quais são os aqui? A letra A, a letra B, certo? A letra D, a letra E, F, G, H e I, certo? São esses aí, tá certo? Só ficou de fora aí a letra C, a tentação de Jesus. João, ele não relata a respeito da tentação do Senhor Jesus Cristo, certo? E a letra C, qual dos 2, João ou os sinóticos, relata mais do ano de preparação? É só olhar aqui, ó. Quem relata mais acerca do ano de preparação? É só olhar. Claro que João relata mais episódios correspondentes ao ano de preparação, né? Praticamente aqui tem uma relação de 9, 6 episódios dos 9 constam no Evangelho de João. Então João escreveu mais assuntos, ele descreve mais episódios, né, a respeito do ano de preparação do Senhor Jesus Cristo do que os 3 sinóticos juntos. Os episódios da lista acima estão em ordem cronológica? Sim, estão em ordem cronológica. Outra pergunta aqui na letra D. Então, estão aqui na ordem cronológica. Se não se lembra bem, utilize os títulos da sua Bíblia para verificar, ok? Vamos à questão 22. Aprendemos que João relata 8 episódios do ano de preparação. 8 por quê? Agora esse pastor, mas não era... Vamos voltar aqui, para você não ficar com nenhuma dúvida. Pastor, o senhor falou que era 6. Sim, mas só que João fala a respeito da pregação de João Batista e fala acerca do batismo de Jesus. O único ponto aqui, o fato, o episódio que João não relata é a tentação de Jesus. Então, 8, né? Vamos lá? Questão 22, voltando aqui.
Aprendemos que João relata 8 episódios do ano de preparação, enquanto Mateus apenas 3. Responda, qual dos dois, João ou Mateus, relata o ano de preparação? Né? No capítulo 3 e 4, quem é que relata? Mateus. 3 e 4, Mateus. E nos capítulos de 1 a 4, quem relata? João. Certo? Bem fácil de entender essa questão. A 23. Quem relata mais do ano de preparação? João, o apóstolo, ou Mateus? Você vai colocar aí, João, o apóstolo. Relata mais. Certo? Questão 24. Aqui está a lista dos 9 principais episódios do ano de preparação, mas na ordem incorreta. Então vou apresentar aqui para os irmãos uma listagem, certo? Só que essa listagem não está na ordem correta, não está na ordem cronológica. Vamos mostrar aqui os irmãos. Aqui está. Veja que, se você guardou aí na sua memória aí os episódios, esses episódios aqui não estão na ordem dos acontecimentos, não estão na ordem cronológica, certo? Então vamos lá para a pergunta aqui. Questão número 24. Agora liste a ordem cronológica correta. Se quiser, use os títulos da sua Bíblia. Quando eu fui responder isso aqui, o que eu fiz aqui? Saí numerando. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem que prestar atenção, não é? Foi o quê? A pregação de João Batista. Você colocava aí, ó, número 1, certo? Depois da pregação de João Batista, certo? Aí vem o quê? Vem o batismo de Jesus. Você coloca o número 2, batismo de Jesus. Depois do batismo de Jesus, veio o quê? A tentação de Jesus, 3. Após a tentação de Jesus, o que é que aparece agora aí na sequência, né? Terminando a tentação de Jesus, foi os primeiros discípulos, né? Os 2 discípulos de João seguem a Jesus, certo? Após isso aqui, o que vai acontecer? As bodas de Caná. Aí você sai numerando, as bodas de Caná, depois das bodas de Caná, o que vai acontecer? Saindo das bodas de Caná, nós vamos ali para a purificação do templo. Jesus purifica o templo a primeira vez. Na purificação do templo, ali Jesus foi visitado por um personagem, Nicodemos. Então aparece Nicodemos. Logo após isso, vem o episódio do quê? Da mulher samaritana. E terminado então o episódio da mulher samaritana, vem o último que foi ensinado aqui, nós já falamos sobre isso, que foi Jesus cura o filho de um oficial do rei. Basta apenas você sair numerando e depois aqui colocando aqui a ordem das letras. Aqui pede aqui para você sair colocando, né? Então letra H, letra D, letra G, letra I, letra A, letra E, letra B, letra F e a letra C, na sequência, na ordem cronológica. Tá certo? Questão 25. Do que você aprendeu, marque na lista seguinte somente os 9 episódios que correspondem ao ano de preparação. Então vou passar aqui uma lista, vou apenas citar que você diz se isso faz parte do ano de preparação ou não. Diz assim: pregação de João Batista, faz parte? Sim ou não? Claro que faz. A fuga de Jesus para o Egito, não, isso aqui aqui é infância. O batismo de Jesus, você deve marcar. O sermão do monte, idem, deve marcar. A tentação, sermão do monte não, perdão. Sermão do monte não, sermão do monte aí é mais à frente, certo? Você não marca, sermão do monte não marca. A tentação de Jesus, marca sim. 2 discípulos de João seguem Jesus. Lembra que consta na lista lá, né? Então você marca. A morte de João Batista, não. Morte de João Batista, não. Bodas de Caná, claro, marca. Filha de Jairo, não marca. Jesus purifica o templo a primeira vez, pode marcar aí. Nicodemos visita Jesus, marque também. A mulher de Samaria, idem, marque. João Batista encarcerado, não, essa aí não precisa marcar, não deve, né? Jesus cura o filho de um oficial do rei, você deve marcar. E a questão 26 diz assim: qual dos dois, João ou os sinóticos, relata mais do ano de preparação? Quem relata mais? João, o apóstolo. É isso. Certo, amados? Mais um breve intervalo, daqui a pouco estaremos de volta. É rapidinho. Você precisa ser obreiro aprovado e não ser acusado por ninguém e andar. Ok, amados, estamos aqui de volta. Vamos dar continuação aqui ao nosso estudo. Saímos da questão 26, vamos para a questão agora número 27. Questão 27. Em quais capítulos de João e Mateus é relatado o ano de preparação? Em quais capítulos?
João, aí você vai capítulo 1 a 4 e Mateus capítulos 3 e 4, ou 3 a 4. Bem simples essa questão. A 28. A questão 28 é um pouquinho mais longa, mas muito boa de fazer essa questão. João relata mais sobre o ano de preparação do que os sinóticos, isso aí nós já vimos. Além disso, João também mostra a relação entre Jesus e seus discípulos de modo diferente dos sinóticos. Sem fazer a comparação com João, saberíamos muito pouco sobre a maneira de Jesus tratar seus discípulos, né? Se não fizéssemos isso. Por exemplo, a primeira vez que vemos Jesus com Pedro, André e João, o apóstolo, em Mateus, eles três estavam pescando. Certo? A primeira vez que Jesus ali se depara com esses três personagens, Pedro, André e João, eles estavam pescando. E aí tem a questão, responda. Onde se deu esse encontro? Leia Mateus capítulo 4, versículos 18 a 22. Vamos lá? Mateus 4, versículos 18 a 22. Vamos lá para Mateus 4, versículos 18 a 22. Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhe: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passando adiante, verso 21, passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e os chamou, e chamou-os. 22. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco, e seu pai o seguiram. Amém. Né? Voltando aqui à questão número 28. Onde se deu esse encontro? Conforme Mateus 4, 18 a 22. Junto ao mar da Galileia. Então responda aí. Junto ao mar ou ao lado do mar da Galileia. A questão B. Onde estava João Batista nesse tempo? Leia Mateus 4, 12. Então aí a gente precisa ler Mateus 4 e 12. Vamos lá. Ouvindo, porém, Jesus que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Então João estava aqui preso. João Batista estava preso aqui. Certo? Então você vai responder o quê? Preso ou na prisão. E a letra C, perdão, em que ano se deu esse encontro então? No ano de popularidade. Lembrando aos irmãos que enquanto João Batista estava batizando, não é? Era ano ali, o ano de preparação. Jesus relativamente desconhecido. Quando João Batista é preso, começa então, ou inicia-se, o ano chamado, que nós chamamos de ano de popularidade do ministério do Senhor Jesus Cristo. Certo? Então lembrando aos irmãos que o ano de preparação vai até Mateus capítulo 4, versículo 11. A partir de Mateus capítulo 4, versículo 12, não é? Até o capítulo 3 ali é o ano de popularidade. Certo? Muito bem. Então Jesus só chamou os discípulos após João Batista estar preso. Está preso, né? Jesus não é como muitos aí estão fazendo. Muitos estão pregando aí, né? Ou pescando em aquário, trazendo crentes de uma igreja para outra, né? Jesus não fez isso. Após João Batista ser preso, então Jesus vai e faz essa convocação, chama pessoalmente ali os discípulos, que antes eram discípulos de João Batista. Vamos à questão 29. Isso é muito importante. E aliás, muita gente vai se equivocar aqui na questão 29. Se limitássemos nosso estudo da chamada dos discípulos de Jesus aos sinóticos, né, poderíamos pensar, como muitos pensam erradamente, que Jesus viu pela primeira vez Pedro, André e João quando os chamou de seus barcos ao lado do mar da Galileia, no começo do ano de popularidade. Somente usando a técnica de comparação para estudar o que diz João, evitamos esse erro. Então vamos lá, né? Conforme João 1, 35 a 37, de quem Jesus recebeu os seus primeiros 2 discípulos. Você vai lá em João, capítulo 1, versículo 35 a 37, você vai ver que esses discípulos, ele recebeu de quem? De João Batista, né? Durante que ano? O ano de preparação. Ano de preparação. Questão número 30. Durante o ano de preparação, Jesus se fez muito amigo destes discípulos de João Batista. Então Jesus os conhecia a partir do ano de preparação, os quais chegaram a ser seus apóstolos mais íntimos, né? Na lista abaixo, quais são os 2 que eram discípulos de João Batista antes de serem apóstolos de Jesus? Aí dá a sugestão aqui, leia João capítulo 1,
versículos 40 a 42. Indique somente 2 e tenha cuidado com os Simões. Então, você lê João capítulo 1, versículo 40 a 42, vai concordar comigo que esses 2 discípulos eram Simão, Pedro e André, né? Lembrando aquela questão de Simão, o Zelote, né? Estão lembrados de Simão, o Zelote? Tá? Aqui é Simão, Pedro, por isso tem que fazer essa distinção. Simão, Pedro e André, aqui da lista que aparece aqui. Aqui tem Judas Iscariote, Simão, o Zelote, Simão, Pedro, André e Mateus. Você vai marcar a letra C e a letra D, Simão, Pedro e André. Vamos à questão seguinte. Quantos discípulos de João Batista seguiram a Jesus antes de buscar Simão Pedro? Leia João 1,37. Você vai ver que foram dois discípulos. Né? Quantos discípulos de João seguiram a Jesus antes de buscar Simão Pedro? Né? 2 discípulos. 32. Um dos 2 discípulos de João que seguiu Jesus foi André. Né? Foi André que ganhou Pedro, né? Para Jesus. O qual depois buscou seu irmão Pedro. O nome do outro não foi revelado, mas temos quase certeza de que o próprio autor João, que era o próprio autor João, o apóstolo. Então há essa questão assim de quase unanimidade dos comentaristas que concordam que este outro discípulo era João, o apóstolo. Ainda na questão 32, que nós estamos vendo aqui, responda: onde teve Jesus seu primeiro encontro com Pedro, André e João? Ao lado do mar da Galileia ou ao lado do rio Jordão com João Batista? Você vai colocar o quê? Ao lado do rio Jordão. Ao lado do rio Jordão. Certo? Por quê? Porque eles eram discípulos, ou foram discípulos de João Batista, antes de serem discípulos do Senhor Jesus. Lê a letra B. Isso aconteceu durante que ano do seu ministério? No ano de preparação. Então, resumindo, no ano de preparação, Jesus já conhecia esses discípulos. Ele já tinha visto esses discípulos de João Batista. Questão 34. Qual dos evangelhos relata o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, André e João? Qual foi o evangelho? O evangelho de João. O evangelho de João. 35. Perdão, é a questão 34 agora, né? Peço perdão aos irmãos aí. A questão 34 é essa. Qual dos evangelhos relata o primeiro encontro que Jesus teve com Pedro, André e João? Então, a resposta é João, o evangelho de João. Certo? Agora sim. Vamos à questão 35. Durante o ano de preparação, Pedro, André e João o apóstolo, e outros que antes eram discípulos de João Batista já seguiam a Jesus. Certo? Então, durante o ano de preparação, Pedro, André e João, o apóstolo, e outros que antes eram discípulos de João Batista já seguiam a Jesus. Responda. De acordo com o texto abaixo, em quais episódios do ano de preparação Jesus é acompanhado por seus discípulos? Certo? E aqui você vai colocar João capítulo 2, certo? 2 e 12. Então, João capítulo 2, aqui está 27, isso aqui foi outro erro gráfico aqui na hora de digitação. É Mateus 2, João 2, capítulo 2, versículos 2 e 12. Aí você vai colocar o quê? As bodas em Caná. João 2, 17 a 22, a purificação do templo, a primeira. E João 4, 27, a mulher samaritana, certo? Então, todos esses relatos aqui correspondem ao episódio do ano de preparação. O ano de preparação. Então, Jesus conhecia esses discípulos no ano de preparação. Esses discípulos que foram discípulos antes de João Batista, certo? Vamos à questão na questão 35 ainda, né? Essa questão 35. Letra B. Em quais outros lugares Jesus é visto acompanhado por seus discípulos, segundo as passagens abaixo? João 2, 12, né? Foi em Cafarnaum. Você pode ler João capítulo 2, versículo 12, em Cafarnaum. E João 3, 22 e 43. E João capítulo 3, verso 22. E João 4, verso 3. Judeia, certo? É isso aí. Jesus viu esse discípulo acompanhado, né? Em quais lugares Jesus é visto acompanhado de seus discípulos, tanto em Cafarnaum como na Judéia. Vamos à letra C? Letra C ainda. Podemos dizer então que durante o ano de preparação, Jesus já era acompanhado por seus discípulos? Marque a resposta certa. Sim ou não? Você vai colocar sim, certo? Vai responder sim. Questão 36. Leia a história
de quando os 11 apóstolos escolheram um sucessor para tomar o lugar deixado por Judas Iscariotes em Atos, capítulo 1, versículos 21 a 22. Levando em consideração estes versículos e tudo que você já aprendeu nesta lição, responda: você considera provável que todos os apóstolos de Jesus foram batizados por João Batista? Vamos ver? Será que todos os apóstolos foram batizados por João Batista? Vamos ver aqui, né? Então vamos ler Atos capítulo 1, versos... Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 21 e 22. É necessário, pois, que dos homens que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um destes se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Então, logicamente, aí vem a pergunta agora, né? Da questão 36. Vamos lá? Vamos voltar à questão aqui. Vamos voltar à questão. Você considera provável que todos os apóstolos de Jesus foram batizados por João Batista? Sim, né? Sim. Eles deviam dar o exemplo, né? Então aqui está. Desde o batismo de João até a ressurreição do Senhor Jesus. Então, resposta é sim. A questão 37. Quanto tempo de preparação André, Pedro e João o apóstolo e outros discípulos de Jesus tiveram antes de serem chamados, né, na praia do mar da Galileia para deixarem seus barcos e serem seus obreiros em tempo integral? Aí você vai colocar, ele tem um dia, um mês, um ano, mais ou menos, né? Então responde a letra C, tá? Um ano ou mais ou menos isso aí, certo? A questão 38. Você está fazendo uma comparação entre o relato de João e os sinóticos. Como resultado do seu estudo, ao ler Mateus ou nos demais sinóticos acerca do encontro de Jesus com Pedro, André e João apóstolo ao lado do mar da Galileia, você saberá que era a primeira, letra A, era a primeira vez que Jesus os via, era a segunda vez que Jesus os via, Jesus já os conhecia um pouco, e a letra D, Jesus já era amigo íntimo deles, porque havia trabalhado com eles durante o ano de preparação. Então você vai marcar o que? A letra D. É essa questão aqui. A letra D, a última. E a 39. Graças ao relato de João, do apóstolo João, sabemos que durante o ano de preparação, Jesus estava preparando seus discípulos, coloque aí, para o grande dia, quando eles deixariam seus barcos no início do ano de popularidade. Então eles abandonaram o barco quando Jesus começa o ano de popularidade. João Batista já está preso, lembrando que no ano de popularidade João Batista estava encarcerado. Então Jesus, aqueles discípulos que antes eram de João Batista, agora seguiam o Senhor Jesus Cristo. Mas Jesus os conhecia no ano de preparação, ou a partir, né? Para o grande dia, quando ele deixaria seus barcos no início do ano de popularidade, com o fim de servi-lo em tempo integral no ministério. Então Jesus queria dedicação integral, né, dos discípulos, alguns de João Batista, e outros o Senhor Jesus os chamou pessoalmente, certo? Dedicação integral. A questão 40, às vezes se diz que os apóstolos de Jesus não tinham preparação para o ministério. Erradamente alguém acha isso, né? Sabemos que não foi assim. Não somente se prepararam com Jesus, como também antes foram alunos de João Batista. Alguns, né? Não todos. Agora responda: com quais dos grandes mestres se prepararam Pedro, André e João o apóstolo? Com quais dos grandes mestres se prepararam Pedro, André e João? E os outros dos futuros apóstolos de Jesus? Você vai colocar João Batista e Jesus. João Batista e Jesus. Agora, Pedro, André e João, claro, eles tiveram um ensino, começaram ali com João Batista e depois com o Senhor Jesus. E os demais que Jesus chamou, claro, somente com o Senhor Jesus Cristo. A questão 41 diz assim: olhe outra vez a introdução, recapitulando mentalmente os dados que aprendeu destes dois grandes homens de Deus. Está lembrado daquelas duas imagens que nós colocamos no início, né? Aquele profeta João Batista, do lado aqui direito, meu aqui, e do outro lado, outro personagem com o nome João. E aqui ele diz assim: até uma hora atrás você desconhecia muitas das coisas que agora sabe sobre João Batista e João o apóstolo. Agora responda: qual dos desenhos da introdução A ou B representa João Batista? Aí claro, você para responder tem que olhar a figurinha lá.
João Batista a letra A e João Apóstolo a letra B. Certo? E aqui nós encerramos a nossa mais uma ministração. E eu só peço que os irmãos não se esqueçam de realizar a prova que está aí a prova da lição número 27, que está na página 192 e 193, certo? Não se esqueça de conferir a resposta no seu gabarito, certo? Sempre na página, aqui no caso, na página 27, tem a resposta do gabarito. Então é só consultar. Próxima lição, nós vamos falar acerca do seguinte tema: João Batista prega o arrependimento. Até lá, forte abraço, Deus lhe abençoe, meu irmão.